Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Hoje é 14 de fevereiro de 2022. Que nós possamos ter a alegria cristã em nossos corações, por onde passarmos, pois precisamos, o mundo clama por essa alegria cristã e pelos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Para iniciar a noite de hoje, eu vou chamar a nossa amiga Iraídes, que irá fazer a oração inicial. Seja bem-vinda, Iraídes. Boa noite a todos. Obrigada, Tânia. Nós que agradecemos, Iraídes. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, mentalizar essa casa maravilhosa do José Marques Garcia, que todas as segundas nos reúne aqui com seu amor, com essa equipe espiritual, que vem até nossos lares, faz a limpeza, isso eles sempre fazem, a limpeza, né? Levanta nossos ânimos, intui, né, uns bons pensamentos, dissolve, né, as energias deletérias que acumulamos, né? Então, esses momentos abençoados é de grande valia, porque esses benfeitores estão nos acudindo, nos tratando, nos auxiliando, nos intuindo melhor, né? Nos amparando mesmo, em nome de Jesus, né? E como disse a nossa irmã Tânia, alegria cristã. Olha, alegria cristã é tudo que o ser pode trazer consigo para se sentir feliz, alegria de viver, alegria de poder contemplar a natureza, alegria de conviver com os amigos, com os familiares, com os entes queridos, alegria da mesa farta, né? Do nosso lar que nos acolhe, do trabalho que nos enriquece. Obrigada, Senhor, que possamos sempre trazer alegria em nossos corações através da prece, através dos bons pensamentos, para que possa dissolver as mágoas, as tristezas, os desânimos e repartir com nossos irmãos do caminho, os irmãos que estão mais próximos, essas vibrações de amor e de paz, que é a alegria cristã. Ser conosco, Senhor Jesus, e nos envolva sempre como sempre fizeste. Somos carentes do seu amor, somos carentes da sua paz, somos carentes da tua luz. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Obrigada. Nós que agradecemos, Iraídes. Muito obrigada. Gratidão, minha amiga. Agora nós vamos chamar o nosso amigo Guilherme, que irá fazer a leitura do Evangelho da noite. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Tânia. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Qualidades da Prece. Item 1. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que o vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito,
em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais, antes de o perdirdes. São Mateus. Item 2. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoar-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai, que estás nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. São Marcos. Obrigada, Guilherme, pela leitura. Gratidão. Obrigado. Obrigado a vocês. Ultimamente. Agora nós vamos chamar o nosso amigo Álvaro, que irá fazer a explanação da noite do Evangelho. O Álvaro hoje escolheu um tema bem propício, né? Pedis e obtereis. Como o Guilherme já fez até um pedacinho da leitura, né? Será que a gente precisa ficar pedindo muito a Deus, né? Será que... Como que deve ser, né? O Álvaro, então, irá nos dizer. Seja bem-vindo, Álvaro. O Álvaro que é trabalhador da nossa casa, né? Álvaro, a palavra é sua, meu amigo. Obrigado, boa noite a todos. Então, a introdução que o Guilherme fez, né, que está na Qualidades da Prece, a gente tinha colocado como primeiro slide aí. Então, a gente fala da qualidade da prece e da eficácia da prece, né? E o que a gente entende que não precisa de estar fazendo a prece como os gentios, que precisava de fazer isso na frente das multidões, para poder ser vistos, né, e tudo, e que não precisa daquela quantidade que às vezes nós imaginamos para poder conquistar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós estamos em busca, porque essa qualidade ela vem do coração. E Deus, que nos ouve sempre, até quando nós nem imaginamos que Ele está nos ouvindo e Ele vai nos atender, Ele já faz parte do nosso sentimento, Ele já faz parte da nossa vida, da nossa convivência. Então, pedir e obtereis, eu acho que essa lição aqui é para nos despertar no sentido de que nós temos um Pai que nos agasalha, que nos ampara, que nos acolhe, e que depende de nós buscarmos essas oportunidades. Mas que não é só pedir, que não é só na frente dos nossos amigos, das pessoas que gostamos, que devemos buscar e estar se inteirando no que Deus nos ensina. Então, a eficácia dela aqui, que já é o parágrafo 2º, ela está no quê? Na minha opinião, ela vai estar muito dentro daquilo que nós estamos oferecendo para receber isso. Mas que oferta é essa? Nós temos que oferecer o que a Deus? Eu acho que nada mais do que a nossa boa vontade de nos melhorarmos, a nossa boa vontade de buscar fazer diferente, de entender aquilo que Ele quer nos passar e aquilo que Ele espera de nós. Então, nós temos que oferecer as mudanças necessárias em nós mesmos para poder receber, porque nem sempre nós estaremos aptos a receber aquilo que nós estamos querendo ou pedindo naquele momento. Aí, se puder passar o outro slide, por favor. Ah, sim. Aí é o início, né? Que nós até pulamos
essa parte do Emmanuel, e o Estevam vai ler para nós agora essa introdução que nós colocamos aí. Opa, boa noite. A frase é a seguinte: quem solicita os favores da inteligência e não se esforça por destruir em si mesmo os germes do orgulho, adquire os talentos da intelectualidade revestidos das grandes ilusões, que arrojam a alma invigilante nos despenhadeiros do remorso tardio. Frase de Emmanuel. Então, tem a ver com o que nós comentamos agora, né? Então, não adianta a gente buscar aí só o que, vamos dizer assim, nos interessa naquele momento, para podermos ter uma vida melhor, para poder ter uma vida mais dentro do que a sociedade nos cobra, né? E sendo que essa inteligência, ela tem que ser uma inteligência emocional também, né? Que ela vai deixar esse orgulho, os germes do orgulho de lado, para que a gente possa revesti-la de situações reais para o nosso futuro e o nosso momento agora, né? Que a nossa alma ela tem que se desprender para não ter esse remorso tardio que amanhã a gente tem que reparar, né? Então, se quiser passar outro, por favor. Pode ler, Estevam. Essas são as lições do capítulo, que falam da qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instruções dos espíritos, a maneira de orar e a alegria da prece. A introdução, né, que são os itens que nós estamos estudando no capítulo, e que aí nós nos adiantamos até dessa página que vai vir aí para frente, por causa da leitura que foi feita no começo, né? Então, pode passar, por favor. Aí está, então, a qualidades da prece, né? Pode ir para o outro, por favor. E a eficácia da prece, que foi o que nós fizemos o comentário por causa da leitura que foi feita agora no início, né? Então, está dentro disso daí. É a gente ter responsabilidade e, ao mesmo tempo que a responsabilidade, a gente ter a consciência de que, para pedirmos, eu acho que a gente ainda precisa pensar um pouco antes de pedir. Primeiro, porque Deus supre as nossas necessidades, né? E segundo, que a gente, para pedir, tem que ver se a gente está preparado para pedir, tem que ver se aquilo que a gente está pedindo, ela está dentro das condições e das situações que nós estamos pedindo naquele momento, né? E aí sim, aguardar conforme o nosso merecimento e a hora que seja melhor para nós, mas aí foge um pouco do nosso entendimento. Por favor, pode passar. Pode ler, Estevam. Na lição Ação da Prece, Transmissão do Pensamento, a gente tem as seguintes frases. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com o outro ser ao qual se dirige. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Como somos neste mundo, é o veículo do pensamento. Para você um minutinho, Estevam. Okay. Só para a gente deixar aqui firmado, o que é? O Estevam está lendo os itens, né, desse capítulo. Então, a gente iniciou as fases de cada item para colocar o que o Evangelho nos traz, né? Para não ficar só a opinião da gente. Então, a gente trouxe esse início aí e que depois todos podem consultar e ver e se inteirar depois desse estudo nosso, né? Pode continuar, Esther. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo
nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Se se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, outra das tribulações cuja causa primeira é ele mesmo, pela sua injúria e seus excessos. É, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições, e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Ascendendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus frequentemente tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé àquele que ora. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, poder-se-ia crer que seu efeito está subordinado à força fluídica, mas não é assim. Uma vez que os espíritos exercem essa ação sobre os homens, eles suprem, quando isso seja necessário, a insuficiência daquele que ora. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Então, aí, nesta parte, nós estamos vendo que a força está no nosso pensamento, que é a nossa vontade, né? E a ação da prece, ela está em conjunto com aquilo que nós pretendemos. Se estamos pretendendo uma coisa que realmente está dentro da realidade, está dentro daquela nossa necessidade, e vemos aqui até um pouco mais embaixo que mesmo quando não sabemos orar ou que não oramos do jeito que imaginamos que seria o melhor, vai ser suprido essa nossa necessidade, essa nossa falta, e nós vamos ser atendidos da mesma forma, né? Pode passar para nós, por favor. Pode ler, Esther. Nesse slide foi colocada 2 lições do capítulo. E agora eu vou ler um pouco das preces inteligíveis. Se não entendendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro. A prece não tem valor senão pelo pensamento a qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não me compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Continuar. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil, porque vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque na sua crença não há para a alma senão 2 alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. Em um e no outro caso, a prece é inútil. Outros se fundamentam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido de suas criaturas. Sem isso, nada seria estável no mundo. O homem suporta sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo, para qualquer falta, é indeterminada e está subordinada ao arrependimento do culpado e seu retorno ao bem. A prece inteligível, o que a gente entende é que para Deus ele sempre vai entender, porque ele vai saber do nosso sentimento. Mas isso quando é feito em conjunto, quando é feito numa comunidade, e é o que a gente entende, a gente deve falar com simplicidade, a gente deve falar colocar assim, o coração com um amor, como se fosse com uma família mesmo, né? Que não adianta as preces inteligíveis, que isso daí não vai atingir aquela pessoa que às vezes está do nosso lado. Ela não vai ser assim amparada com uma palavra amiga, com uma palavra de direcionamento daquilo que às vezes nós estamos querendo levar.
Não que ela não seja válida, ela vai ter o seu valor, mas pelo sentimento que nós vimos lá atrás, né? Mas ela deixa de atender de uma forma mais exata, de uma forma mais acolhedora, às vezes aquele irmão que está meio que sem entender o que Deus, Jesus e tantos trabalhadores quis deixar para nós, né? Que já tem tantas coisas que nós estudamos e ainda estamos descobrindo, cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente lê, a gente aprende um pouquinho mais. Então, se isso não tiver assim o mais claro possível e com acolhimento que a gente possa atender todas as pessoas, fica um pouco mais complicado, né? E a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, a gente está vendo aqui eles colocando que tem gente que acha que Deus por si só já supre as nossas necessidades e que não tem essa necessidade da gente ficar pedindo. Então, é o que a gente falou lá atrás. O fato da gente pedir, primeiro que a gente olha para dentro da gente mesmo. Por menos que a gente perceba o que esteja acontecendo, a gente olha para a gente mesmo. E acaba que fazendo uma autoanálise, vendo o que é que a gente está pedindo ou não, que essa coisa, se não é percebida na hora, uma hora ela acaba sendo percebida. Então, estamos pedindo certo, estamos pedindo o necessário, estamos sendo justos com os nossos pedidos, então, está aí. E o fato da gente pedir e, às vezes, ter que aguardar um pouco mais, aí está no nosso compreensão, no nosso entendimento, onde que nós vamos burilando também a nossa paciência, a nossa falta de entendimento com a situação presente. E esse castigo, essa severidade que nós vemos, que é proporcional à nossa falta, o que acontece aí? Na minha opinião, esse castigo ele vem de nós mesmos, que nós nos cobramos quando nós cometemos uma falta. Essa falta fica marcada no nosso espírito, no nosso sentimento, no nosso eu. Não é Deus que vem ali com a cadernetinha marcando tudo o que está acontecendo, toda a falta que eu cometi, todo o erro que eu cometi. Então, o que eu falo muitas vezes na reunião de estudo nosso lá, que a gente já fez bastante ali e tudo, né? Junto com o pessoal aí na Nova Era, a gente tem que reconhecer essas faltas. Nós precisamos reconhecer esses erros, mas nós não podemos, eu acho que nós não devemos ser muito severos com nós mesmos. Por quê? Todos nós temos a nossa condição. Então, quando a gente vai vislumbrando o que o Evangelho nos traz, o que os espíritos amigos e evoluídos vêm nos trazer, a gente às vezes nos cobra muito. Então, o fato da gente se cobrar muito, a gente deixa de fazer, às vezes a gente paralisa. Então, a gente, para não fazer isso, para não cometer mais esse erro, a gente tem que ter piedade para com nós mesmos, como nós devemos ter para com os outros. Por isso que não devemos muito cobrar dos outros, porque nós não podemos fazer isso com nós mesmos. Porque uma vez que a gente faz isso, a gente pode se perder e deixar de oferecer o que a gente tem para oferecer, né? Pode passar, por favor. Eu não sei como é que está o tempo. Pode ler, Estevam. Agora falando das instruções dos Espíritos sobre a maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. A alegria da prece. Vinde, vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vós, para vos dar todos os seus benefícios.
instruções dos Espíritos, eles nos falam da maneira de orar, né? Que deve ser com essa forma simples, essa forma sincera do coração, o que a gente vai pedir. E a gente deve pensar também, né? Como que nós devemos fazer essa prece. E, principalmente, eu acho que tem uma que a gente nunca deve esquecer, de agradecer. A prece de agradecimento todos os dias, todas as noites, e agradecer por tudo que nós temos. Porque pedir nós pedimos, mesmo que não seja aquela prece consciente, naquele momento que a gente para poder fazer a prece, a gente passa quase que o dia, pelo menos eu sou assim, a gente passa quase que o dia pedindo. Então, eu acho que esse tempo que a gente tem, que a gente levanta, que a gente acorda, a gente tem que agradecer mais aquele dia que nós estamos tendo. A gente deve agradecer aquela noite que nós vamos adentrar, para que possamos ser acolhidos num bom lugar, onde possamos estudar, onde possamos trabalhar, enquanto o nosso corpo descansa. E essa alegria da prece, ela nasce justamente nisso, que de acordo com o que nós vamos entendendo e nós vamos participando cada vez mais, nós vamos recebendo os benefícios dessa prece que nós lançamos a Deus, que ela nunca está esquecida. Mesmo que nós não recebemos aquela situação que nós esperamos ou que nós pedimos, nós recebemos o conforto, nós recebemos aquela coragem de continuar firme, de continuar insistindo, de buscar, para a gente poder aguardar o momento certo de cada situação que nós vamos viver na vida, né? Então, agora eu não sei se tem tempo, se tiver um tempo, eu gostaria da gente estar aberto para fazer comentários, né? E todos aí participarem, porque eu acho que o estudo é isso, né? Todos participando, todos trazendo, porque cada um traz um pouquinho da sua visão, da sua experiência, e acho que acaba enriquecendo a todos, né? Sim, nós temos um tempo, dá para a gente fazer alguns questionamentos. Eu estava aqui refletindo um pouquinho, o Álvaro, a questão, não estou falando mal da nossa irmã, dos nossos irmãos da Igreja Católica, mas antigamente se faziam, né, as orações na Igreja Católica até em latim, né? As pessoas nem compreendiam, né? Entra bem nessa questão da prece inteligente, que as pessoas não compreendem, né? Uhum. Então, é uma coisa, assim, bem complexa, né? Porque a prece, ela não precisa de grandes palavras, né? No meu caso em particular, eu fico muito à vontade na reunião de estudo, principalmente igual a gente estava fazendo lá, que todos participam, que todos chegam e colaboram, dê a sua opinião, e é mais um bate-papo até, né? Porque isso, igual eu falei agora, isso aí enriquece muito a gente, porque na leitura do Evangelho ou da obra que seja que a gente está estudando, cada um tem aquele ponto de vista, né? E quando a gente deixa um pouco a timidez de lado, que foi meu caso, que eu demorei muito para poder combater isso daí, então a gente começa a colocar aquilo que a gente está pensando, e é muito importante, porque às vezes a pessoa pensa que não, mas uma opinião, uma forma, uma visão de um companheiro que está do lado, que passa para a gente, às vezes a gente não estava vendo. Naquele contexto todo ali, a gente estava enxergando e focado numa situação. E o companheiro nosso está focado em outra, e ele vem e traz mais luz ali naquele momento, né? Então, por isso que eu costumo de falar assim, eu acho que quanto mais participativa for a reunião de estudo, melhor ela fica. Sim, sim. Guilherme, quer fazer algum questionamento, Guilherme? Quanto à prece, transmissão aí do pensamento, né? O meu ponto seria mais ou menos igual esse seu que você levou, né, Tânia? Não precisa ser algo nem complicado, nem decorado também, né? Acho que vindo do nosso coração, do nosso sentimento, a gente
transmitir aquilo que a gente está sentindo, eu acho. Acho que é o que vale mais, né? A gente se expor ali, aquele momento de angústia que a gente está passando naquele momento, até para transmitir para uma pessoa, né, que às vezes está passando por alguma dificuldade, a gente quer de alguma forma pedir, né, energeticamente, né, até por sintonia, né, que a gente fala que o pensamento é uma forma tão poderosa, né, que dependendo da forma, uma simples oração, né, ela pode chegar assim, e pode até curar aquela pessoa, né, às vezes ela recebendo aquelas palavras, né, aquela singela, né, com, mesmo que seja simples, acho que é o necessário, né? Acho que não tem prece melhor que a que vem do coração. Sim. Até o Álvaro e Guilherme, vocês estão me comentando, eu lembrei de uma reflexão que eu sempre falo, né? A prece feita pelas mães, né? Chico já dizia isso, que a prece feita pelas mães abre todas as portas no céu, né? Então, a gente vê daí o poder da oração. E eu vou ser um exemplo agora aqui, porque tive meu problema técnico no começo da nossa reunião, aí foram fazendo a leitura do Evangelho, a Iraides vem, faz a prece, aquilo vai acalmando a gente, vai dando uma paz, vai dando uma serenidade, e a gente consegue achar o ponto aonde a gente quer chegar, né? Porque muitas vezes a gente fala, minha prece não é atendida, não é nada. E como que as nossas preces são atendidas no dia a dia, né? Então, é isso que a gente vai observando no caminhar, né? Tem a outra questão, né? A prece pelos mortos, pelos desencarnados. Nós temos exemplo no livro Nosso Lar, né? Que lá no ministério, fazendo as orações e captando a pessoa, né? Fazendo a oração aqui na Terra, chega lá. Na coleção do André Luiz, a gente tem vários exemplos sobre essa questão da prece, que é tão importante, né? Que nós devemos ter, sim, esse hábito, né? E aonde estiver a nossa vida, penso eu, que tem que ser uma prece, né? Principalmente nós que estamos com a doutrina espírita, temos que ter muito cuidado, né? Porque a nossa vida é uma oração, né? Concordam, gente? Ela tem o combustível mais importante, né? Que é o amor, né? Sim, Por isso que ela tem muita força. sim. Porque eu vejo assim, a gente tem, principalmente nós que somos dona de casa, né? Temos que fazer a comida com amor, com tudo, porque ali vai toda essa energia, né? Que é uma vez. Se a gente faz uma coisa estabanado, com raiva, tudo, aquilo vem as energias todas, né? Então, por isso que é uma oração. Então, a gente tem que ter isso. E Deus, será que Deus ouve todas as preces, Al? Como fala aqui numa das passagens, e a gente acho que acabou que não lendo assim um pedaço maior, nós estamos inseridos como ar no fluido universal, né? E essa comunicação no fluido universal, eu costumo comparar assim, como se a gente, todos nós, os planetas, a gente vivesse dentro de um aquário, um grande e um bonito aquário. E um pequeno movimento que nós fazemos, como aquela onda que faz na água normal que a gente conhece, ela atinge todos nós da humanidade, seja terreno ou não. Então, essa prece, como fala na lição aqui, ela é sentida já, ela já, apesar de todo o conhecimento, todo o poder e tudo que Deus nos oferece, ainda tem isso também. Por estarmos inseridos em um único ambiente,
tudo que fazemos, ele atinge o nosso irmão de qualquer forma. A gente acha que não, mas atinge. Por isso que o momento de prece, o momento que a gente de confiança ou não, ele acaba fazendo bem ou mal para outras criaturas, né? E eu estava vendo aqui, a hora que o Guilherme falou, eu me recordei da questão da simplicidade da prece, daquela passagem que fala do Zé, né? Que passava na frente da igreja: oi, Jesus, eu sou o Zé e estou aqui. E ia embora, todo dia falava aquilo ali, né? E aí, quando ele adoeceu, que ele estava na necessidade grande mesmo, sentado ao lado dele, quem? Ô, Zé, eu sou Jesus e estou aqui. Então, é assim, não precisa, é o coração, é o amor, é a vontade, é aquilo que a gente realmente está precisando e necessitando. Então, quando a gente, às vezes, assim, não está preparado para pedir, vamos agradecer. Vamos só agradecer, porque nós estaremos sendo ouvidos pelos espíritos que são nossos entes queridos, nossos amigos, e que vai sempre estar sendo encaminhado para Deus. E Deus, por intermédio desses mesmos amigos, dessas mesmas criaturas, ele vai nos atender de acordo e conforme as nossas necessidades, que nem sempre está de acordo com as nossas vontades, né? Então, acho assim, principalmente nós que estamos na doutrina, nós precisamos entender isso daí, que uma coisa é a nossa vontade, o nosso desejo, e pedir, nós temos que pedir sempre. E agora nós temos que ter a realidade no nosso coração, principalmente na nossa mente, que o atender ele vai ser de acordo com a hora certa, a hora exata, sem essa coisa de porque a gente sempre relaciona esse merecimento com alguma coisa que a gente está vivendo na situação material, no momento que nós vivemos na Terra, né? Seja ele o lado de saúde, seja o lado financeiro, seja o lado emocional, familiar, mas a gente sempre quer que as situações aconteçam de uma forma que nós enxergamos, às vezes, o outro, e pensamos que está tudo bom, que está tudo bonito com o outro, e de repente não está. Ele está mais confiante, mais tranquilo e aguardando a hora de receber. Então, ele tem uma paz no coração. E quando a gente não tem essa paz, o momento, por mais curto que ele seja, ele fica nos perturbando, ele fica fazendo com que a gente, às vezes, perca as esperanças, perca a confiança, e o que nós não deveríamos deixar acontecer, né? A gente tem que confiar sempre, a gente tem que estar tendo sempre a certeza que vai acontecer. Pode não ser naquele momento que nós esperamos, mas que vai acontecer, vai. A questão do poder da fé, né? Temos que ter fé. E aí, Álvaro, entra também aqui, eu estava aqui refletindo, entra a questão das orações decoradas. Se a nossa prece tem que ser mais simples, mais calma, sem tanta coisa, e as preces decoradas? Será que elas atingem os objetivos também? Com certeza, porque eu acho assim, a gente, estou falando por mim, a gente ama muito pouquinho, porque a gente acha que tem um amor e tudo, mas na hora que eu vejo o amor de Deus, eu fico até com vergonha. Porque se Deus quer toda bondade, toda justiça, e nos acolhe da forma que tem, como que vai ser esquecida uma prece dessa? Essa prece decorada, mesmo que ela seja decorada, e às vezes na hora da prece a pessoa está com a cabeça, o pensamento em outro lugar, vai valer, porque ela teve a primeira intenção de buscar a prece. Seja no momento que for, aonde for, mas ela teve aquela intenção. Então, isso não é esquecido. Nós deixamos, pela nossa distração, pela nossa correria, a gente deixa escapar muita coisa. Mas Deus não deixa nada sem resposta, não.
Deus é né? pai, né? Deus é Nossa pai. Senhora. Ele não vai abandonar nenhum de seus filhos, né? Ele não abandona Nunca, de jeito nenhum, né? nunca, nunca. Isso que é importante. É. Mara, Tânia, ah, eu queria fazer uma colocação. Sobre a prece, aquele exemplo que o Álvaro deu, que parece que todos nós estamos mergulhados num grande aquário, eu queria trazer esse exemplo para dentro da casa espírita, do grupo espírita. O quanto eu acho importante nós orarmos uns pelos outros. Por quê? Numa casa espírita, sobretudo nós que estamos na frente do trabalho, na administração, e quando eu falo na frente, não é só a diretoria, cada um dos trabalhadores que está encarregado de uma tarefa. A evangelizadora, igual o Álvaro e a Ana Lívia, na coordenação lá dos estudos dos pais, e cada um na sua função. Então, todos nós que somos trabalhadores. Nós orarmos um pelos outros, por quê? Todos nós, a gente faz o melhor que a gente pode, mas a gente é repleto de defeitos, né? E se a gente se deixar envolver pela correria do dia a dia, nós espíritas somos muito exigentes, porque a gente conhece muito, né? Nós temos um grande conhecimento da doutrina. Então, tende a gente a querer cobrar muito do companheiro. Não, mas o companheiro podia ter feito assim, não fez. Mas e aquilo, se a gente deixar, ele cria um desgaste no grupo. Então, assim, eu falo de experiência, que quando nós conseguimos, no grupo, e eu acho que a gente tem que falar sempre, convidar sempre, lembrar sempre, de nós orarmos uns pelos outros, a gente fica mais compreensivo com o companheiro, a gente fica mais solícito, quer dizer, quando o companheiro precisa, a gente está pronto a atender, a gente fica mais unidos em pensamento, em sentimento, a mediunidade tende-se a afinar um com o outro, e a casa ganha, o trabalho da casa ganha, porque ganha em qualidade, né? E as coisas, a espiritualidade maior tem condição de fluir as inspirações no grupo de uma maneira mais fácil. Então, eu acho que nós, agora, com os recursos da tecnologia, e quando a gente voltar na forma presencial, nós sempre falarmos isso. Cada um que seja responsável pelo seu grupo de estudo, pela palestra da noite, por qualquer atividade da casa, a gente está sempre lembrando, gente, vamos orar um pelos outros dentro da nova era. Porque o trabalho da nova era é lindo, é um trabalho grande, é um trabalho lindo, lindo, lindo. Mas fica aí minha colocação, que o trabalho pode melhorar. Isso para todas as casas espíritas, gente. Nós estamos falando, nós temos que falar de nós, da nossa casa, né? Mas para todos os trabalhadores da casa, de cada casa espírita. É importantíssima a oração pelos outros. eu penso também, Mara, principalmente, né, o companheiro que está necessitando de uma oração, e tem hora que a gente nem consegue fazer essa oração, né, chegar para o companheiro do seu grupo, aquele que tem mais intimidade, por favor, faça uma oração para mim, peça, coloque meu nome em suas orações, isso é muito importante porque a pessoa vai fortalecendo. Naquele momento, ela não consegue fazer uma oração para ela, para resolver aquele problema que ela está passando, e futuramente será ela que fará a oração para aquele que fez a oração para ele. Então, é essa corrente de oração, né, que a gente vai falando, que vai fortalecendo o trabalho, a união entre os companheiros, e vamos prosseguir caminhando para frente. Nesse momento que nós estamos passando, problemas mundiais, briga entre países, tudo, tristeza, desencarne de entes queridos, tudo, se nós não nos
fortalecermos em oração, nós não vamos conseguir passar por esse momento. Então, a oração é o remédio mais poderoso que nós temos em nossas mãos, né? Então, vamos fazer o uso adequado dela, né? Seja uma oração na parte da manhã, na hora do almoço, durante o dia, na hora do jantar, na hora de deitar, vamos tomar o nosso remedinho, que é a oração que nos fortalece para a nossa caminhada, né? Álvaro, quer fazer mais alguma colocação? Queria sim. A Mara estava falando, aí eu lembrei de uma passagem que nós, na doutrina espírita, usamos ela muito, muito, mas eu acho que a gente ainda não usa ela da forma certa, porque quando a gente presta atenção, lê de novo, e de novo, e de novo, a gente vai entendendo melhor, que é aquela passagem do Emmanuel, no questionamento do Chico, o que eu preciso fazer para atender as necessidades da doutrina e da tarefa que eu tenho. 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Mas aí nós sempre usamos isso para olhar o nosso colega. E nós esquecemos de prestar atenção na lição, que essa lição, esse chamado é para cada um de nós, individualmente. Porque se nós estivermos atentos e ter uma disciplina conforme o Evangelho nos mostra e nos ensina, a gente corrige vários erros sem a necessidade de sofrer tanto, né? Então, a gente pode fazer isso mais, ter essa aproximação maior, que a gente vê, às vezes até em outras igrejas, em outros segmentos, que as pessoas se abrem mais, que as pessoas estão mais próximas, porque eu não sei se é porque segue um líder mais, e o líder fala e segue, então eu acho que não precisa disso, mas o conhecimento individual que cada um de nós conquistamos, eu penso que ele é para ser usado com todos nós. Eu penso que é para ser usado nas nossas atitudes. E uma vez que ele é usado nas nossas atitudes, ele reflete com quem convive com nós. Não tem outra maneira. Aí fala assim, nossa, mas o Alto está falando assim, que beleza, deve ser uma maravilha. Não. Há pouco tempo, depois de tantos anos na doutrina, que a gente percebe isso. Aí a outra situação é a gente colocar isso em prática com nós. Mas é a hora que nós temos que ter coragem. Mas não ser tão exigente para querer que a coisa muda de um dia para o outro, de uma semana para outra. Mas se a gente modificar e conseguir colocar isso de pouquinho em pouquinho, nós com certeza nós vamos vencer. E vamos ser melhores, né? Vamos sair daqui melhores do que nós chegamos. E como, né? Nós já estamos saindo melhores do que do começo da reunião. Nós já somos. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, gente. Olha só, essa nossa conversa calma, simples, o nosso horário já está chegando, né? Que bom, gente, isso que é importante. Jesus não pediu nada grandioso em relação ao seu evangelho, a simplicidade. Nós temos que aprender a sermos simples, disciplinados, né, para ter organização, que a gente chega no objetivo que é a nossa evolução, a nossa reforma íntima, né, meus amigos? Álvaro, mais alguma coisa, meu amigo? Não, acho que tá bom. Tá tudo certo. É isso mesmo. Vamos fazer as nossas preces para que a gente conquiste esse caminho que todos nós devemos buscar, que é a humildade, né? Que é o topo de tudo que a gente está falando. Essa palavra ela é mágica, né? Humildade. Que nós possamos aprender com o nosso querido Mestre Jesus, né? O que é a humildade.
porque nós não temos a capacidade que ele teve, né? Esbofetear uma face dele, ele simplesmente deu a outra. Nós já revidamos. Mas vamos caminhando, né, Álvaro? É assim que a gente vai chegando. Meu amigo, eu agradeço muito a sua explanação, gratidão por esse estudo, viu? E olha, pode estar aí com o telefone sempre ligado, que a gente está aí sempre convidando para o nosso Evangelho online, viu? Gratidão, Álvaro, desculpa. E assim, meus amigos, vamos para o final da nossa reunião. É o momento da nossa sensibilização, enquanto o seu Adalto está ali organizando para fazer a oração final. Nós vamos agora levar o nosso pensamento até Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, que nos conduz, que nos ampara, que nos assistem, a equipe do senhor José Marques Garcia, que humildemente realizava suas reuniões do Evangelho de Jesus naquela casinha simplesinha ali na rua Campos Sales, e que hoje é o nosso centro, né? Esperança e Fé. Ali no centrinho do seu Zeca, com toda a humildade, ele fazia as orações, levava o Evangelho a todos os irmãos que ali batiam a porta. E hoje, de uma forma diferente, nós tentamos seguir os seus passos. Mas, se Deus quiser, daqui a pouco, estaremos aí com os nossos trabalhos todos restabelecidos e continuaremos mais efetivamente esse trabalho da prática do bem, do amor e da caridade. Meus amigos, nesse instante, vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre maior, a toda essa equipe que nos assiste, a nossa equipe familiar, de cada lar que está aqui conosco agora e que estará posteriormente. Que os nossos lares possam ser abençoados, iluminados. Que os servos de Maria que realizam a limpeza mental do planeta Terra todos os dias possam realizar a limpeza mental de cada lar, onde a paz, o amor, a fraternidade possam reinar. Pedimos também, Senhor, a fluidificação das nossas águas, que todas as águas de todos os lares possam ser fluidificadas, levando o medicamento que todo irmão, companheiro, necessita para o seu corpo espiritual, que refletirá no seu corpo material. E assim, Senhor, hoje nós só queremos agradecer. Agradecemos por tudo, por todas as alegrias, por todas as tristezas que nos fazem crescer, que nos faz melhorarmos a cada dia. E que sempre, não importa a nossa prece, seja a prece de coração, seja a prece decorada, mas que nós possamos ter a humildade de iniciar o dia e findar com uma oração de agradecimento. Seu Adalto? Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra
quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Eu quero convidar também meus amigos para a nossa próxima reunião, que será pela USE Intermunicipal de Franca. Estará conosco na próxima semana a nossa companheira, a Simone Davi. Então, estão todos convidados, nesse mesmo canal, às 20 horas. Fiquem com Deus, uma ótima semana e vamos seguirmos sempre firmes, com muito amor no coração. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.